Continuando, vamos lá pessoal, nossa segunda aula, na nossa playlist aqui da revisão, para os assuntos aqui do segundo trimestre para avaliação de matemática. Vamos direto ao assunto, que conjuntos numéricos, que acabou caindo de uma forma bem interessante nessa última avaliação, pegando talvez os alunos aqui um pouco de surpresa. Então vamos dar uma revisada legal para não ficar mais dúvidas nesse tópico, tá bom? Vamos lá. Vocês trabalharam bastante em sala, essa questão dos grupos aqui, ó, dessa forma de representá-los aqui. Você tem o conjunto dos naturais, mais aqui na parte mais interna aqui do nosso gráfico. Aí expandindo um pouco mais, você tem os inteiros, aí depois você vem os racionais, os irracionais aqui fora dos racionais e dentro dos números reais, tá? E só que isso acaba causando uma certa confusão, uma certa dúvida, porque assim, nem sempre é fácil lembrar o que cada, principalmente aqui no Z, inteiros. Não faz muito sentido Z como inteiros aqui. Aí o nosso amigo ChatGPT ainda falou assim: ah, inteiros é Z de Zahlen, números em alemão. Não me ajudou. Eu não. Desculpem, quem estuda alemão? Eu não estudo alemão. Então, e eu tô falando sempre de números, então por que números teriam relação só com inteiros? Não sei. Eu acho mais fácil pra gente decorar. É o tipo que a gente tem que decorar, assim. A gente não tem como ficar lembrando disso o tempo todo, né? Então, eu pedi pro chat GPT aqui para ele me dar umas dicas. E aí ele falou aqui do N representando os números naturais. Deixa eu só pegar a minha canetinha aqui. Aí. N para naturais, faz muito sentido. Inteiros. Z, números em alemão, não me ajudou muito. Q, racionais, aí ajuda, porque quando você vê o Q, você lembra de quociente. Aí você realmente tem algo mais relacionado assim. E de irracional também tem bastante R de reais e C de complexos. A gente não vai ver os complexos ainda, mas eles existem, mas nesse primeiro momento eu vou pedir para vocês lembrarem desses 1, 2, 3, 5 primeiros grupos aqui, tá? E são os que estão aqui também nessa representação. Aí eu pedi para o meu querido ChatGPT para ele me dar um mnemônico, uma sigla, algo assim, para ficar mais fácil de lembrar. Aí ele me veio com essa frase aqui: na zebra, quem investe realmente é campeão. Sinceramente, não gostei, viu, seu ChatGPT? E lógico que cada letra vai representar um conjunto, na ordem crescente de abrangência, lembra? Naturais, menos, aí os inteiros vai crescendo, racionais também, irracionais e por aí vai. Voltando aqui, tá vendo? Vai expandindo aqui os meus grupos. Aí, só lembrando, naturais, como o próprio nome já, são coisas que existem naturalmente. Você não vê representar na natureza, por exemplo, eu tenho menos 2 árvores. Não tem isso, né, na natureza. Então, é só você lembrar que os naturais começam no zero e vão até infinitamente nos positivos. E aí os inteiros incluem os naturais, só que aí eu tenho os negativos, mas eu não tenho frações nos inteiros, lembrem bem disso. Aí quando eu parto para os racionais, aí eu tenho frações, decimais exatos ou periódicos e tal. E aí os irracionais, aí eu já tenho números que você não. Você tem o π, que é uma. Você tem. Eu não lembro quantos. Acho que são infinitos números você tem depois da vírgula no π. Aí você tem raiz de 2, que você não tem um decimal exato, nem é periódico também. E esses são os irracionais. Aí o que a gente precisa atentar para isso? A gente precisa lembrar dessa ordem, N, Z, Q, I, e não é muito, tem o R também de reais. Eu continuo achando uma boa ideia essa questão de criar os mnemônicos, mas aí eu criei um outro, também não é muito bom, mas é mais fácil de lembrar, eu acho, que tem que ser uma coisa mais engraçada, que é: não zoe quem irrita o rei. É ruim, mas eu acho melhor de... Aí você vai lembrar: N, Z, Q e R. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Certo? Vai ser importante para você lembrar. Vão pedir isso de uma forma que você precise lembrar bem que grupo corresponde a cada tipo de número, certo? Por favor, lembrem disso. Então, mas aí o que a gente precisa lembrar? Porque às vezes também a gente não exercitou bastante, né? E aí quando chega na hora da prova dá aquela travada, a gente não lembra quem que era Z mesmo, quem que era Q, quem que era qualquer coisa. E outra parte também que vão pedir, que é um assunto mais antigo ainda, que é teoria dos conjuntos, né? Que aí eles vão apresentar certas coisas aqui, ó. Os nossos queridos professores vão fazer pegadinha, vai pedir que você lembre de quem que é quem nesses conjuntos, dar diferentes hipóteses de conjunto de solução para uma mesma situação, isso é bem comum.
Por exemplo, aqui, ó, uma resposta para uma equação ela é menos 3. Não falei qual é a equação, mas não vem ao caso aqui. Se o universo de números engloba apenas os naturais, menos 3 pode ser correto? Pode ser o conjunto de solução? Não, porque ele delimitou. O universo de solução é apenas os naturais. Aí, menos 3 pode ser correto? Não, pois o conjunto de solução, se eu estou tratando de números naturais, menos 3 não é natural, menos 3 é inteiro. Então, o conjunto de solução ele é vazio. Ele é representado por esse zero, ou às vezes uma bolinha mais, um círculo mesmo assim, cortado, ou representado dessa forma aqui, com as minhas chaves, sem nada aqui dentro, quer dizer que o conjunto de solução é vazio. Pode usar essas duas formas aqui, todas representam o conjunto vazio. Ok? Então, vamos prestar bastante atenção, tentar decorar essa ordem, tentar decorar quem que é responsável por cada grupo, porque isso vai ser muito importante ter isso bem consolidado na sua cabeça. Tá bom? Eu acho que por essa aula era isso. Isso. Agora, depois a gente vai começar a falar sobre sinais e continuem aqui nessa playlist, vai ter mais vídeo, vai ter simulado depois. Deem o joinha, curtam aqui. Se tiver dúvida, se tiver ficar dúvida, quiser comentar, tiver um mnemônico melhor, por favor, coloca aqui no comentário, tá bom? E é isso. Vamos lá, pessoal. Até a próxima.